Olá pessoal, sou o professor Josimar Silva e nós vamos dar continuidade à nossa aula de triângulo de Pascal e binômio de Newton. Na aula passada, na última aula, nós vimos o teorema das linhas, né? Nessa aula a gente vai ver o teorema das colunas. Nós vamos ver a demonstração do teorema das colunas. Primeiro, evidentemente, o que é o teorema das colunas, do que se trata, a demonstração. E em seguida vamos fazer resolver uns problemas bem interessantes. Tem umas aplicações muito interessantes do teorema das colunas, tá? Então vamos lá. O que é o teorema das colunas? Reparem bem, se eu tomar uma coluna qualquer, tá? Lembrando aqui ó, que o triângulo de Pascal tem a linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. Aqui nós temos as 7 primeiras linhas do triângulo de Pascal, tá? Começa na linha 0, assim como a coluna, essa coluna aqui é a coluna 0, coluna 1, coluna 2 e assim por diante. Eu usei a relação de Stiefel para escrever os elementos. 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 4 mais 6, 10 e assim por diante, tá? O teorema das colunas diz o seguinte: se eu tomar qualquer coluna, tá? Começando pelo primeiro elemento dela, digamos, essa coluna 1 aqui, ó, tá? Vou tomar aqui o primeiro elemento e somar todos os elementos que estão, somar alguns elementos que estão abaixo dele, tá? Da seguinte maneira, vamos lá. Vou considerar esse 1, o 2, o 3, o 4, tá? Eu vou parar, por exemplo, eu posso parar onde eu quiser. Vou parar nesse carinha aqui, no 5. A soma de todos esses elementos aqui é o elemento que está na linha imediatamente abaixo e na coluna imediatamente à direita, tá? A coluna desses elementos. Na linha imediatamente abaixo do último elemento, tá? E na coluna imediatamente à direita. Vocês podem conferir aqui, ó. A soma tem que dar 15. Tá? Eu poderia, por exemplo, ter considerado somente esses 3 elementos aqui, esses 3 primeiros elementos dessa coluna. E a soma seria o quê? 1 mais 2 mais 3 seria esse elemento aqui, ó, tá? Eu posso, por exemplo, tomar esses 3 aqui, ó, e calcular a soma. Eu vou encontrar exatamente esse carinha aqui, ó, o 10, tá? É a soma desses 3 elementos. Então, o teorema das colunas diz isso. Tá? Vamos formalizar, vamos escrever o enunciado do teorema das colunas para depois a gente fazer a demonstração. O enunciado diz o quê? Esse carinha aqui, por exemplo, ele está na linha 1 e na coluna 1. Aqui é a coluna 0 e linha 0. Tá? Então, linha 1 e coluna 1. Qualquer elemento, qualquer primeiro elemento que eu tomar aqui de uma coluna, escolhendo uma coluna qualquer, tomando o seu primeiro elemento, ele vai ser da forma n escolhe n, né? No caso aqui vai ser 1 escolhe 1, esse aqui vai ser 2 escolhe 2 e assim por diante, tá? Quem é o elemento que está abaixo dele? Tá? Vai estar na linha de baixo, a linha que está imediatamente abaixo da linha n é a linha n mais 1. A coluna é mantida, né? Afinal de contas é o teorema das colunas, né? Então é a mesma coluna. Aqui, esse carinha aqui, quem é? É n mais 2, escolhe n. E assim por diante. Eu posso ir até onde? Bom, posso ir até onde eu quiser. No caso aqui eu parei no 5, eu poderia continuar, né, descendo e somando os elementos, né? Vamos supor que eu pare aqui no n mais p, tá? Em vez de ser n mais 1, n mais 2, n mais p, um p genérico, tá? A coluna é n mesmo. A coluna vai ser n. O que vai dar essa soma? Essa soma vai dar quanto? Essa soma vai dar o elemento que está na linha de baixo do último elemento. O último elemento é esse carinha aqui, ó. A linha de baixo do último elemento é n mais p mais 1. E na mesma coluna de todos os outros elementos, coluna n. Então, esse é o enunciado do teorema das colunas, tá? Aliás, a coluna não é a mesma não, hein? A coluna vai ser uma mais, né? Vai ser a coluna imediatamente à direita da coluna de todos os outros elementos, né? Então, n mais p mais 1, escolhe n mais 1. Eu quero demonstrar isso aqui, esse fato que eu quero demonstrar. Vamos à demonstração? Então, vamos à demonstração. Eu quero demonstrar esse fato, né? Eu vou tomar essa soma aqui, tá? A soma dos termos de uma PG, uma progressão geométrica. Cada termo, a partir do segundo, é o anterior multiplicado por esse carinha aqui, ó, que eu vou chamar de razão, 1 mais x. Então, se eu multiplicar esse termo aqui por 1 mais x, eu vou ficar com esse cara aqui, vai dar isso, né? 1 mais x elevado a 1 é só somar os expoentes. 1 mais x elevado a n com 1 vezes 1 mais x elevado a 1 dá esse cara.
Se eu multiplicar por 1 mais x de novo, vai dar esse e assim por diante. Então, eu estou diante de uma progressão geométrica de razão 1 mais x. Vamos calcular a soma desses termos, a soma desses elementos, tá? Dessa progressão geométrica. Vamos relembrar como é que se faz isso. Vamos lá. Vamos relembrar. Tá aqui, eu peguei uma progressão geométrica qualquer, tá? Primeiro termo, 2, e a razão é 3, então vou multiplicar o 2 por 3 encontro 6, 6 vezes 3, 18, e assim por diante, até o último termo, que é 486. Tá? Existe uma fórmula, para quem já estudou PG vai lembrar, e quem não estudou depois vai ter oportunidade de ver, tá? Uma fórmula que permite calcular a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. A gente não vai tratar dessa fórmula aqui, porque foge o nosso tema, né? E essa fórmula tem uma variante bem curiosa, bem interessante, que é essa daqui. Tá? E a gente vai usar essa daqui. A1 é 2 e a razão é 3. Vamos imaginar que eu queira calcular a soma dos 4 primeiros termos, dessa progressão geométrica, ou seja, esse mais esse, mais esse, mais esse aqui. Usando essa fórmula, quem é o último termo a ser somado é 54. Eu vou pegar o termo seguinte a ele, imediatamente após a ele, 162, menos o primeiro termo, 2, e vou dividir pela razão, menos 1, tá? Então, vai ficar 160 por 2, 80. Repare que realmente dá 80. Ó. 2 mais 18 dá 20, 6 mais 54 dá 60. 20 mais 60, 80. Eu poderia achar o S5 e assim por diante. Isso vale para qualquer progressão geométrica. Esse resultado aqui advém dessa fórmula. Tudo bem? Então, a gente vai retornar agora e vai calcular a nossa soma. Vamos à nossa demonstração. Vamos calcular a soma dos termos dessa PG aqui, tá? Conforme nós acabamos de ver, basta tomar o termo imediatamente após o último termo, o termo seguinte a esse carinha aqui, tá? Como é que eu obtenho o termo seguinte a ele? Basta multiplicar pela razão. Então, vai ficar x, que multiplica a1 mais x. Esse cara multiplicado pela razão, tá? Essa potência pela razão vai ser n mais p mais 1, o expoente dela, né? Menos o primeiro termo, como já vimos, né? O primeiro termo é 1 mais x elevado a n. Tudo isso dividido pela razão, que é 1 mais x, menos 1. Bem? Nesse momento, eu observo que eu posso fazer esse cancelamento, assim como eu também posso fazer esse cancelamento aqui. E aí a minha soma passa a ser 1 mais x elevado a n mais p mais 1, menos 1 mais x elevado a n. Ok? Bom, agora vem um ponto crucial da demonstração. Eu vou me concentrar nesse problema aqui. Ó. Qual é o coeficiente do termo em x elevado a n mais 1? Eu vou investigar quem é o coeficiente desse termo aqui, x elevado a n mais 1, em ambos os lados da igualdade, do lado esquerdo e do lado direito também. Tá? Vamos começar ali pelo lado direito, que é uma coisa mais simples. A primeira coisa que eu observo é que esse termo aqui, ó, essa potência, não vai me produzir um termo x elevado a n mais 1. O maior expoente dessa potência aqui, desse desenvolvimento, é x elevado a n. Mas aqui sim, aqui vai ter um x elevado a n mais 1. Quem é o coeficiente dele? Vocês estão lembrados daqueles probleminhas clássicos de binômio de Newton? Né, que pergunta, quem é o coeficiente do termo x elevado a 37? Qual é o coeficiente do termo x elevado a 51? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer agora. A gente vai aplicar aqueles probleminhas, né? vai aplicar aquelas ideias. O coeficiente do termo x elevado a n mais 1 aqui é o seguinte, é n, deixa eu botar aqui mais para baixo, n mais p mais 1, escolhe n mais 1. O que significa isso? Vamos traduzir isso aqui. Eu tenho 1 mais x vezes 1 mais x vezes 1 mais x vezes 1 mais x, n mais p mais 1 fatores 1 mais x. Em cada um desses fatores, eu vou ter que escolher um termo, ou 1 ou x, para fazer a multiplicação. Tá? Se eu quero produzir x elevado a n mais 1, eu vou ter que tomar o x n mais 1 vezes ali. Ou seja, dos n mais p mais 1 fatores 1 mais x, eu escolho o x n mais 1 vezes.
Tudo bem? Esse é o próprio teorema binomial, que nós usamos já várias vezes, né? Legal, então o coeficiente de 1 mais x elevado a n mais 1 nesse lado aqui vai ser esse cara aqui. Tá? Vamos olhar agora o coeficiente de x elevado a n mais 1 no primeiro membro. Cada um desses termos aqui vai me produzir um coeficiente, vai me produzir um termo x elevado a n mais 1. Cada um deles, né? Repare que o coeficiente máximo desse cara aqui, que o termo máximo de maior expoente aqui é x elevado a n. Mas acontece que quando eu fizer a distributiva com esse x aqui de fora, aí sim aparece meu tão sonhado x elevado a n mais 1. Então, todos eles vão ter um termo x elevado a n mais 1. E aí, somando, né, reduzindo os termos semelhantes, eu passo a ter uma potência só, x elevado a n mais 1. Vamos ver quem é o coeficiente dessa potência. Olhando aqui, para eu produzir, para eu construir, fabricar um x elevado a n mais 1, basta que essa potência aqui me produza um x elevado a n. Com a distributiva, nasce o x elevado a n mais 1. Então, quem é o coeficiente de x elevado a n aqui? Bom, dos n fatores 1 mais x, eu vou escolher o x quantas vezes? Dos n, eu escolho n. Tá? Dos n mais 1 fatores 1 mais x, quantas vezes eu preciso escolher o x? N. Dos n mais 2 fatores 1 mais x, a mesma coisa, o raciocínio é análogo, né? Então, n mais 2 eu escolho n. Em n fatores eu escolho o termo x, e nos outros eu escolho o termo 1. Para fazer a multiplicação. Né? E aqui a mesma coisa, o raciocínio é análogo, né? Dos n mais p fatores 1 mais x, eu vou tomar o x n vezes. Então tá aí. Era exatamente o que a gente queria mostrar, tá? O enunciado do teorema das colunas é esse. Então, está provado como queríamos demonstrar. Eis a demonstração, aliás, uma demonstração do teorema das colunas, tá? Tudo bem? Então, assim, nós concluímos nosso feito. Com isso, a gente encerra essa aula aqui.